Organizar os seres vivos para conhecer a biodiversidade é uma tarefa para a taxonomia. Mas outras metodologias podem ser utilizadas para essa classificação, a conhecida sistemática filogenética, que se utiliza de outros padrões como padrões evolutivos. Vamos agora revisar esses conteúdos nessa nossa aula. Vamos lá? A taxonomia é o ramo do conhecimento dentro da biologia que tem como função organizar, descrever e ainda por cima classificar os seres vivos, e isso de acordo com as suas características morfológicas. Mas tudo isso inicia com o botânico, médico e ainda por cima zoólogo sueco em 1735. Com um livro chamado Systema Naturae, publicado pelo conhecido pai da taxonomia moderna, Carl von Linné. Ele, nesse livro, ele tenta decodificar um conjunto de regras para classificar os seres vivos. E estão as regras descritas aqui embaixo. Então vamos iniciar vendo quais são essas regras, essas normas de nomenclatura. A primeira delas nos diz o seguinte, que todo o nome científico deve ser escrito em latim. Sabe por quê? Porque quando Carl von Linné escreveu lá embaixo o Systema Naturae, esse foi escrito em latim. Ainda por cima, em 1758, mais ou menos, surge na sua 11ª, 12ª edição, um capítulo conhecido como a designação binominal. A designação binominal refere-se ao quê? Que todo o indivíduo deve ser dotado de 2 nomes. Vamos lá. Primeiro deles, gênero, que deve ter a sua primeira letra maiúscula, e a espécie, que terá a sua primeira letra minúscula. Então, todo nome científico ele é formado por gênero e espécie. Depois da descrição do nome científico, vem o nome do autor, que publicou essa espécie, e, vir disso, a data da sua publicação. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, olha só. Gênero, com letra maiúscula, a espécie, com letra minúscula, destacado, ele está em itálico, o nome do autor, vírgula, data de publicação. Certo? 3 regras muito importantes. Em seguida, para a classificação dos seres vivos, é importante você conhecer as categorias taxonômicas, que são elas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Meu Deus, é muito difícil decorar tudo isso. Então lembra da frase. Olha lá, sempre pegando a primeira letra. Aqui, ó. O raio forte caiu ontem, fazendo um grande estrago. Certo? Então, a categoria taxonômica mais abrangente está aqui, ó, que é o chamado reino. Dentro do reino, devemos lembrar que temos aqui, ó, o reino Monera, o reino Protista, o reino Plantae, o reino Fungi e o reino Animalia. Certo? Então a categoria taxonômica mais abrangente é o reino. Em seguida temos o filo, a classe, a ordem, a família. Quando chegamos em família, é importante lembrar o seguinte, que toda a família zoológica tem terminação idae. E toda a família botânica
Aceae. Certo? Em seguida, o gênero e a espécie. A espécie é a categoria taxonômica que está refém dos fatores evolutivos. Mutação, recombinação, deriva gênica, migração, seleção natural. É ele quem sofre o poder das forças evolutivas, podendo criar, então, novas espécies. Por quê? Por um organismo ser considerado de mesma espécie, ele deve apresentar mesmas categorias, mesmas características morfológicas, ter um cruzamento ao acaso, deixar descendentes férteis e ter o mesmo conjunto gênico. Certo? Então, essas foram as chamadas categorias taxonômicas utilizadas dentro da classificação dos seres vivos. A sistemática filogenética é um ramo dentro da classificação dos seres vivos que se utiliza de marcadores mais modernos para classificar os seres vivos. Na sistemática, então, a gente se utiliza dos padrões evolutivos, ou seja, os indivíduos são agrupados de acordo com o grau de parentesco evolutivo. E para entender isso, a gente se utiliza primeiro de dois termos na análise gráfica dos conhecidos cladogramas. Nesses cladogramas, repito, a gente tem a distribuição das populações de acordo com o seu grau de parentesco mais próximo. Então, começamos lá embaixo com essa população ancestral, essas espécies ancestrais aqui, que em um determinado momento sofreram uma divisão, sofreram uma dicotomia. Algum evento no curso da evolução fez com que eles se separassem. E o termo utilizado para isso é a chamada cladogênese. A cladogênese em um cladograma representa este nó, que é na verdade um evento que separa uma população em duas ou mais. Só que ao longo do tempo, essas populações que foram separadas por cladogênese, e aí existem outros ramos que vão estudar essa separação, vão passar a evoluir isoladas. A gente vai fazer, o que vai ter aqui? Não vai mais ocorrer o endocruzamento. E aí elas vão acumular ao longo do tempo mutações, recombinações, que vai mudar o conjunto gênico dessas populações e com o tempo irão originar novas espécies. Esse tempo que eu estou analisando é isso aqui, ó, é o ramo, ó, do cladograma, certo? E o tempo é classificado e caracterizado pela, olha lá, anagênese. Então, a anagênese vai representar aqui o chamado tempo, que nada mais é do que o ramo. Se eu olhar isso, eu percebo que, olha só, o ramo que origina A e B, ele é menor do que o ramo que originou C e D. O que significa isso? Que as populações A e B são mais atuais porque elas são mais recentes, é só tu olhar aqui, ó, no tempo, do que as populações originadas a partir de as populações resultantes de C e D que foram originadas aqui, ó, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Outro detalhe, quando a gente analisa um cladograma, pensa o seguinte, o que aconteceu com essa população Z? Como ela não está no tempo atual, ela é uma população extinta. Uma coisa deu errada. Seguimos. 3 termos importantes a serem analisados aqui. O primeiro deles, vamos lá. Quando a gente analisa um cladograma monofilético, a gente analisa um cladograma quando a gente faz o seguinte: o estudo é feito a partir de todas as populações deste cladograma, tendo a sua origem, um ancestral comum a todos eles. Ó. O ancestral de A está aqui, que é o mesmo que o de B, que é o mesmo que o de C, que é o mesmo que o de D. Então, eles representam, a partir desse ancestral, um grupo monofilético. Mas quando ele for, olha só, parafilético, a gente continua analisando esse ancestral, mas a gente não estuda todas as populações.
A gente estuda populações em ramos diferentes, ó. Imaginem que eu quero estudar o B e eu quero estudar o C, mas eu não quero estudar nem A, nem D. O ancestral comum deles está aqui, ó, mas eles estão em ramos diferentes, ó. Então ele é parafilético. Agora, quando ele for polifilético, olha lá, quando ele for polifilético, deixa eu só apagar isso aqui rapidamente. Quando ele for, então, polifilético, significa que eu estou analisando mais uma vez diferentes populações em diferentes ramos do cladograma, só que a partir de ancestrais diferentes, ó. O ancestral mais próximo de C está aqui, ó, que é diferente do ancestral mais próximo de B. Mas vocês entendem que eles estão no mesmo cladograma, mas eu só quero analisar a partir de ancestrais diferentes e os mais próximos a eles. Então, eles fazem parte de grupos polifiléticos, porque os ancestrais mais próximos deles são diferentes. Agora, termos que são importantes na análise também. Olha só, o termo utilizado como plesiomórfico e o termo utilizado como apomórfico. Toda característica, quando ela surge em uma população, certo, em um cladograma, ela é plesiomórfica. Quando novas características vão se derivando a partir dela, vão surgindo a partir delas, a partir de recombinações, mutações, a gente vai dizendo que essas novas características são apomórficas, tá? Tu quer ver como? Vou pegar um exemplo bem fácil. Imagina a origem, o exemplo do blastóporo. Então o que acontece? Lá em Cordados, o blastóporo começou dando origem à boca. Então começou surgindo os protostômios. E aí os protostômios foram se originando, até que chegou um grupo onde esse blastóporo não originou mais a boca e passou a originar o ânus. Então a característica derivada do blastóporo, que era inicialmente a boca, passou a ser o ânus e um grupo mais recente. Então, a característica primitiva, ela é plesiomórfica, mas a característica derivada dela é apomórfica. Quando essas características são compartilhadas por populações atuais, ou seja, essa característica apomórfica, que é ser, olha lá, deuterostômio, quando ela é compartilhada por populações atuais, como por exemplo, cordados e equinodermas, a gente diz que essa característica compartilhada ela é sinapomórfica, tá? Por quê? Por que ela é sinapomórfica? Porque essa característica ela é compartilhada por mais de um táxon. Se eu estivesse analisando aqui os deuterostômios, eu quisesse olhar aqui só as glândulas mamárias, por exemplo, essa característica glândulas mamárias, ela não é compartilhada por todas. Então, ela é uma característica apomórfica, só um táxon. Certo? Bom, se essa característica, então, ela for derivada, ela é apomórfica. Quando compartilhada por mais de um táxon, ela é sinapomórfica. Quando é compartilhada por um táxon, autopomórfica. Se essa característica ela é primitiva, ela é plesiomórfica. E quando compartilhada por uma população atual, ela é simplesiomórfica. E esses termos são trabalhados dentro da filogenia sistemática. E aqui a gente encerra a nossa revisão de classificação dos seres vivos.